Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus lhes disse: logo os filhos são livres, mas para não escandalizar esta gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar um momentinho, por gentileza? Ave Maria. Meus irmãos e irmãs, nessa segunda-feira, dia de Santa Clara de Assis, padroeira da TV, das transmissões também, a igreja nos apresenta esse evangelho bem peculiar. Nós estamos ainda lendo, na primeira leitura, não é? Aquilo que Deus foi pedindo através de Moisés, é bem interessante, mas eu quero construir a minha reflexão mais na experiência do evangelho, que eu acho que é muito significativa para nós. Como Rubens bem lembrava, estamos na Semana Nacional da Família, então rezando pelos nossos familiares, pelos nossos impossíveis, acreditando sempre que Deus é apaixonado pela família, né? Ele criou a família e Ele quer dar forças para você, para que você prossiga a sua missão também, lutando pelas famílias, pela sua família de maneira especial. Mas você viu que a sinceridade de Jesus, né, a crueza com a qual Ele fala as coisas, em alguns momentos até choca e com certeza chocou os apóstolos também, porque esse foi o segundo anúncio da paixão que Jesus fez. Porque veja bem, gente, a vida desses discípulos estava uma festa, estava tudo acontecendo muito bem, eles andando com Jesus e ficando famosos, todo mundo querendo tirar selfie com eles, né? Jesus fazendo milagres, curas, todo mundo reconhecendo que Jesus era o Messias, não os líderes, claro, não os chefes, mas o povo entendeu que Jesus era o enviado do Pai. Então tudo estava acontecendo bem, eles amavam Jesus. Imagina, conviver com Jesus devia ser algo maravilhoso, não é? Imagina você chegar na sua casa agora, chega lá, Jesus já passou um café, né? Mandou esquentar o pão de queijo, está esperando você. Aí você conta para ele lá que o seu marido está roncando demais à noite. Imagina, ele vai te entender, te dar um conselho sábio. Seria maravilhoso, não seria? Claro que a gente recebe Jesus na Eucaristia, Ele está vivo. Mas esses homens, eles conviveram com Jesus, eles viam Jesus, eles ouviam Jesus. Então para eles estava tudo muito bom. Por que tinha que ter alguma mudança? Se mexe em time que está ganhando, como diz a metáfora, né, popular? Não.
Para eles estava tudo muito bom, mas Jesus lhes deu essa notícia: gente, está tudo muito bom, mas eu vou sofrer uma paixão. Ou seja, eu vou entregar a minha vida. Os chefes, os sumos sacerdotes, eles vão me matar. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Então, para aqueles discípulos era muito difícil entender isso. Por quê? Porque eles não queriam se separar de Jesus, né? A dor da separação de quem a gente ama, da pessoa com a qual a gente quer estar, é difícil. Mas Jesus foi dizendo: olha, é preciso que isso aconteça. E depois, sucessivamente, isso vai acontecer em outras narrativas. Até aquela narrativa, quando Jesus disse, né, Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus. Logo depois dessa narrativa, Jesus começou a dizer de novo, pela 3ª vez: olha, eu vou ser entregue. E Pedro, vou morrer na cruz. Pedro começou a repreender Jesus. Olha a ousadia, né? Imagina, quem sou eu? Quem é Pedro para repreender Deus, né? Mas Pedro começou a dizer: isso não te aconteça. Não vai acontecer. E Jesus teve que ser firme com ele e dizer: afasta-te de mim, Satanás. Você não está pensando como Deus, mas como os homens. Para dizer que no nosso entendimento, na nossa maneira de perceber as realidades, a gente corre o risco, a gente se apega muito fácil às coisas, né? A gente se apega muito fácil às pessoas, às nossas ideias. A gente tem uma ideia do que é bom para nós, né? E a gente se apega àquilo. Só que veja bem, o seu sonho, quem estiver transmitindo pela rádio, eu vou explicar. O seu sonho é assim, olha para a mão do padre, que é bem grande para você ver, olha aqui, ó. O seu sonho é assim, o sonho de Deus, ó. O sonho de Deus é muito maior que o seu, muito. Só que a gente se apega à nossa ideia, não, tem que ser aquilo que eu acho. Por quê? Porque eles estavam sentindo a dor de se separar de Jesus. Mas Deus, Ele foi tão pedagógico com esses apóstolos, que Ele estava exigindo deles tamanha maturidade, tamanha liberdade interior, que eles precisariam se desapegar até de Jesus. Você tem noção que é isso? É até difícil a gente entender isso. Deus queria que eles se desapegassem até de Jesus. Por quê? Porque na cabeça deles eles iam ficar assim, andando ali de uma cidade para outra, tomando café na casa de um de outro, e vinha ali umas multidõezinhas e tal, e Jesus lá no centro. E quando tem um líder, né, os outros ficam mais acanhados. Imagina, se eu estivesse lá nos 12, entre os 12, você acha que eu ia me arriscar a pregar tendo Jesus do meu lado? Eu ia ficar quietinho, né, para não estragar as palavras dele. Você acha que eu ia me arriscar a ficar rezando pelos outros? Pô, Jesus está ali. Então às vezes a gente se apega às coisas. Só que Deus tem um plano maior. Jesus tentou explicar, mas tadinhos, eles estavam tentou explicar lá no sermão, quando eles estavam no cenáculo, né, na última Santa Ceia, um dia antes da Santa Ceia, depois na Santa Ceia, mas eles estavam tão, compungidos, tão mexidos, tão envolvidos, que eles não conseguiam entender. Jesus disse em João 16, está escrito: para vocês é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir até vocês. E Ele é o Espírito da verdade. E Jesus começou a explicar: o Espírito Santo vai lembrar vocês do que eu já ensinei, o Espírito Santo vai dar a palavra certa, vocês vão curar pessoas, vocês vão libertar pessoas. Então Jesus passou um tempo com eles, e Jesus tinha que morrer e ressuscitar para o Espírito Santo vir. E como eu disse, o plano deles era esse: eu quero ficar aqui com Jesus na comodidade. Mas Deus não tinha só um povoadozinho para eles evangelizarem, porque as cidades naquela época, gente, eram minúsculas. Eles evangelizavam aquelas cidades que às vezes tinham ali 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, e achavam que estavam arrebentando. Mas Deus queria que eles evangelizassem o mundo. Deus queria que eles fossem para Roma. Deus queria que eles fossem para onde hoje é Istambul, né? Aquela cidade que era enorme. Depois do século IV em diante teve o nome de Constantinopla, antes tinha outro nome. Deus queria que eles fossem para Antioquia. Deus queria que eles fossem para a Grécia. Deus queria que eles evangelizassem o Ocidente, para que eu e você fôssemos cristãos hoje. Então o sonho deles era desse tamanho. Mas Jesus morreu, veio aquele baque, meu Deus, aquele desespero. Só que depois eles ficaram desanimados por um tempo, e veio o Espírito Santo em Pentecostes.
E quando veio o Espírito Santo iluminou a consciência deles e eles começaram a entender. Agora a gente entendeu o que está acontecendo. E começou um para um lugar, um para outro. Aí Jerusalém ficou pequena para eles. Israel ficou pequeno. Por quê? Porque o sonho de Deus era maior. E eles começaram a viajar para pregar em vários lugares. Chegaram em Roma, como o padre disse. Chegaram na Espanha. Alguns chegaram no norte da África, ali no sul da Geórgia hoje. Outros foram para a Turquia, para o noroeste da Turquia, como São João. E todos testemunharam Jesus. E quando o mestre não estava perto, o que aconteceu? Eles começaram a pregar. Não tinha ninguém ali para fazer, né? Às vezes Deus ele corta, sabe, nosso apoio, né? Tira a nossa muleta porque Ele sabe que a gente consegue andar, né? E eles começaram a pregar e pregar bem, e começaram a rezar, e as pessoas eram curadas, e começaram a pregar e anunciar, e todo mundo começou a se converter, sabe? Então Deus começou a usar deles. Mas se Jesus estivesse ali, eles iam ficar atrofiados. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na minha vida, na sua vida, na nossa vida também é assim. Você sabia que às vezes Deus tira coisas das nossas vidas, ou permite que coisas saiam, pessoas saiam. Por quê? Porque talvez aquela pessoa, aquela situação veio para ficar na sua vida por um tempo, e você quis se apegar. Mas Deus ele tem mais, Ele quer fazer você progredir, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer você se desenvolver. Então muitas vezes Ele corta, sabe? Ele tira você do galho, mas porque Ele sabe que você sabe voar, né? Ele sabe que você vai conseguir voar. Então Jesus disse: gente, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora, mas confie em mim, vai fazer sentido. E na minha vida, na sua vida, muitas vezes é assim também. A gente não entende o que Deus está fazendo. A gente não entende por que Deus permitiu aquele fim. A gente não entende por que aquela pessoa foi embora. A gente não entende por que certos sofrimentos acontecem na nossa vida. Mas a gente tem que entender que Deus está sempre trabalhando. Você sabe que tem uma história muito bonita que eu gosto de contar nesse sentido. E diz que um homem que era muito cristão, né? Tinha um sonho de fazer uma viagem de avião na vida, nunca tinha feito, né? Aí juntou dinheiro ali por uns 9 anos, conseguiu comprar a passagem e ir para lá para o lado do Oriente, lá ele ia, não sei se para Singapura, tal, uma viagem maravilhosa. No avião, o avião começou a arremeter, né? Só para acordar quem está dormindo aí, né? Ah, tinha gente dormindo, tá vendo? Essa hora que os padres percebem as coisas, né? E ele, nervoso, todo mundo do lado. Não, tá ok, fica tranquilo, isso é normal. E o avião, ele é normal. De repente o avião começou a cair, perdeu a altitude, teve um problema no motor, o avião caiu no mar, gente. Só ele sobreviveu. E ele agarrou naquelas boias, aquele colete salva-vida, foi nadando, com muita dificuldade, chegou numa ilha. Uma ilha deserta, tadinho, sozinho, no meio do nada. Aí ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Chegou lá, tinha uns cocos, né? Começou a tomar água de coco. Aí tinha uma lagoazinha dentro da ilha, que ele começou a pescar, né? Com bambu, ele fez uma lancinha e começou a se virar lá na ilha e falou: vou fazer o quê, né? Só que ele era muito cristão, muito católico. Inclusive ele vinha no santuário na missa do Padre Adriano Zandoná nas segundas às 3:30 da tarde, né? Só por uns dias ele faltou, que ele ficou na ilha, mas ele costumava ir. E diz que ele ficou lá e ele: Deus, o que está acontecendo? Eu vou morrer nesse lugar. E chegou uma época que ele começou a fazer uma novena e rezar muito: Senhor, eu quero que o Senhor me salva desse lugar. Só que nesse meio tempo que ele estava lá, ele construiu uma cabana bem bonita, com umas folhas de coco e tal, abrigava ele da chuva, e ele amava essa cabana. Ele falou: pelo menos eu tenho essa cabana nesse lugar. E ele trazia lá as palhas, fez um travesseiro, fez uma caminha na cabana, tinha a fogueirinha dele do lado da cabana, era tudo que ele tinha. E ele fez essa novena e começou a rezar: Senhor, me salva desse lugar, eu não quero morrer aqui. Eu gosto da minha cabana, eu gosto daqui, mas eu não quero morrer aqui. E no último dia da novena ele colocou o rosto no chão, na areia, e começou a rezar: Senhor, por favor, age na minha vida, eu quero a sua ação. De repente ele começou a sentir o cheiro de fumaça. Ele olhou para trás e a cabana dele pegando fogo. Aí ele ficou macho. Falou: eu estou preso nesse lugar, eu não tenho nada, eu estou pedindo para o Senhor me salvar, e o Senhor me queima a minha cabana. Que raiva, né? Brigando com Deus, né? Brigando, e colocou o rosto no chão, ficou chorando, desesperado. Falou: eu não vou acreditar mais no Senhor, Deus.
A única coisa que eu tinha nesse lugar o Senhor queimou. E ele ficou ali uns 40 minutos, de repente, ele viu alguém batendo no ombro dele. Levou um susto, né? Viu um homem vestido assim com roupa de marinheiro, né? E o marinheiro olhou para ele e falou assim: o senhor está perdido? Ele falou: sim, como é que você me achou? Eu estou aqui no meio do nada. Ele falou: não, eu vi o sinal de fumaça que você mandou para mim, para o nosso navio, a gente veio achando que tinha alguém aqui, né? Para salvar você. Você entendeu? Ele pediu a salvação, Deus tirou o que ele achava que era tudo que ele tinha, mas pelo contrário, é naquela fumaça da cabana que queimou, foi o sinal para ele ser salvo, para aquele povo tirar ele daquela morte certa, para os marinheiros chegarem lá, entendeu? Então às vezes você está aí apegado na sua cabaninha a vida inteira. Ai, mas eu quero essa cabana, Deus, por que o Senhor não tirou a minha cabana? Por que o Senhor tirou isso de mim? Ai, mas por quê? Meu amigo, talvez isso que Deus te tirou é o começo da bênção que Ele está começando a realizar na sua vida. Ele tirou isso aí para começar um processo no qual Ele vai te exaltar, te abençoar, te curar. Às vezes Ele permite, presta atenção, que a nossa cabana pegue fogo, para que nós sejamos salvos a partir disso, e para que comece um processo de restauração na nossa vida. Você está rezando para Deus e pedindo algo, tenha certeza que Ele já te ouviu. Só que nesse processo de te dar o que você pediu, Ele vai te dar até mais do que você pediu. Mas muitas vezes Ele vai permitir que cabanas sejam queimadas. Ele vai permitir que muletas sejam tiradas. Ele vai permitir que aquilo que te deixa muito na zona de conforto seja tirado, para que você cresça. E nós temos uma facilidade de se apegar nas coisas e nas pessoas. E Deus exige de nós essa liberdade interior, para entender que Ele é o barro, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele está moldando, Ele está fazendo. Mais uma vez eu disse, esse homem entrou em desespero: o Senhor queimou minha cabana, a única coisa que eu tenho, já estou no meio do nada. Mas foi aquele fogo que chamou a atenção dos marinheiros que estavam navegando por ali, e que fez com que alguns marinheiros fossem com um bote lá para salvar esse homem. A oração dele foi atendida. E eu digo para você, tem uma passagem do livro do profeta Daniel, se eu não me engano é capítulo 27 ou 28, que diz o seguinte: Daniel começou um grande combate rezando, para Deus agir e libertá-lo de uma situação lá. Ele estava cativo, ele era cativo lá na Babilônia, ele servia a corte do rei, mas era um homem muito fiel a Deus. E depois de um tempo, um anjo foi enviado para ele e disse assim: Daniel, desde o primeiro momento que você começou a rezar, Miguel começou a combater por você. Só que existiam muitos principados, ou seja, forças do mal, que ele precisava combater antes de eu chegar aqui até você com a minha bênção, com a bênção da parte de Deus. Então, ou seja, quando você começa a rezar, Deus já começou a trabalhar. Só que é um processo. Por quê? Porque Miguel tem que ir vencendo potestades espirituais, a ação direta do demônio, os espíritos malignos, o mal que se levanta contra a sua salvação, contra o seu progresso, contra a sua bênção. Mas também existem situações humanas que Deus precisa consertar. Pessoas que se opõem a você, situações, mal entendidos, invejas, coisas que você nem imagina. Então, se você está rezando, deixa Deus fazer. E como eu disse, os discípulos tiveram que se desapegar até de Jesus, gente. Parece loucura, não parece? Mas é isso que Jesus falou: gente, eu vou embora, mas para vocês é bom que eu vá. O Espírito Santo vai vir. E quando eles achavam que era o final, queimaram nossa cabana, Jesus morreu. Não, aí que começou. Aí a pregação deles, que seria para 300 pessoas, começou a ser para 300 mil. Aí eles que eram de um reinozinho escondido no canto do Império Romano, que ninguém queria ir. Pôncio Pilatos diz a história que ele estava lá na província de Jerusalém como uma punição por parte do imperador Tibério, porque ninguém queria ir. Não era uma promoção ir para Jerusalém, pelo contrário, era um lugar no meio do nada. Então aqueles discípulos saíram da condição de discípulos de um rabino no meio do nada para pregar em Roma, capital do império, como Paulo depois que foi, e outros, no lugar de maior atenção, estiveram diante de reis. Quem imaginava que o cristianismo ia se espalhar e crescer tanto através daqueles 12 homens? Mas eles tiveram que se desapegar até de Jesus e dizer: Senhor, faça a sua obra. Mais uma vez eu digo, a nossa visão é muito pequena. A nossa visão é muito pequena,
mas o que Deus tem preparado para você é maior do que o que você pode pedir ou pensar. São José Maria Escrivá dizia assim, que quando a gente percebe uma dor que nos purifica, que nos faz crescer, a gente tem que abençoar esse sofrimento. Abençoar isso que coloca em choque as nossas certezas, não no sentido de certeza de fé, mas no sentido das nossas concepções, que às vezes são tão fechadas. A gente acha que sabe tudo, a gente acha que Deus cabe no nosso bolso. Sabe, essa é a primeira parte do Evangelho, mas daí vem a segunda. Jesus dizendo, não, Pedro naquela situação, perguntaram para ele, o seu mestre não paga o imposto do templo? Você sabe que o imposto era 2 denários por pessoa, né? E Jesus disse para Pedro, mas quem que paga o imposto, o filho ou o empregado? Porque Jesus estava reconhecendo para Pedro, olha, eu sou o filho de Deus, eu sou o senhor do templo, eu não tenho que pagar imposto. Os sacerdotes, eles eram isentos de pagar impostos naquela época, do templo, né? Mas Jesus disse, para não escandalizar essa gente, vai lá, pesca um peixe, abre a boca do peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda que equivaleria a 4 denários, 2 por Jesus e 2 por Pedro. Vai lá e paga o imposto. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, Jesus, depois de toda a introdução que o padre fez, isso é importante entender nesse evangelho. Jesus quer que nós não sejamos escândalo para a fé de ninguém. A palavra escândalo vem do grego escandalon ou escandalos, quer dizer pedra, uma pedra de tropeço, uma pedrinha na qual você tropeça. A nossa fé não pode ser escândalo, tropeço para os outros. A nossa atitude, né? Porque talvez você seja alguém muito maduro, muito livre, mas você vai fazer coisas que vai escandalizar alguém que é fraco na fé, porque tem gente que é fraca. Tem coisa que não tem nada a ver uma pessoa de fé fazer. Mas Jesus disse, se vai escandalizar, porque talvez, olha só, toda a obra de Jesus, a cruz, a ressurreição, fosse prejudicada por na cabeça do povo, um mau exemplo. Ele não está pagando, todo mundo paga. Não é? Jesus está dizendo, o cristão tem que cumprir a ordem social, ele tem que cumprir as leis também. Nós não somos anarquistas. E Jesus também está dizendo, olha, eu uso dos elementos da natureza. Tem uma reflexão muito bonita sobre isso, dizendo do porquê do peixe, né? Deus usa os elementos da criação para nos abençoar e providenciar o que a gente precisa, né? Era o peixe. Mas também isso aqui fala, como eu disse, da ordem. Deus quer que nós vivamos em ordem, Deus quer que nós paguemos os impostos, Deus quer que nós sejamos bons exemplos, mas também isso aqui fala da providência de Deus, né? Porque imagina, se todo peixe tivesse dinheiro, o que ia ter de pescador, né? Imagina você ir lá pescando aqui no Rio Paraíba e encontrar 300 euros. Vou te dar um conselho, divide esse peixe com o padre, por favor. O peixe é o que tem dentro, né? Mas não é para cortar o dinheiro no meio, divide assim, 150, né? Mas para dizer, foi algo extraordinário, sim ou não? Foi uma ação da providência de Deus. Isso mostra para nós que existe um aspecto da fé, que é esse do deixar Deus fazer, do se libertar do apego, do deixar se conduzir por Deus. Mas existe um outro aspecto também, que é o aspecto da confiança na providência de Deus, o abandono em Deus. Porque olha só, Deus através disso, Jesus através disso está mostrando, eu cuido daqueles que são meus, eu providencio o que é necessário para aqueles que são meus cumprirem a sua missão. E eu rezo hoje para que a providência de Deus aconteça na sua vida, para que você faça, filho, filha, uma experiência com a providência de Deus. O que é a providência? Esse cuidado amoroso de Deus que é Pai. Eu rezo para que você hoje que talvez tenha problemas financeiros, tenha contas para pagar, precisa honrar os seus compromissos, que a providência de Deus se manifeste na sua vida. Mas a providência de Deus, ela é ativada pela confiança em Deus, pela fé. Jesus está mostrando para Pedro, Pedro, fica tranquilo, o que menos você vai se preocupar é com o material, o resto eu vou providenciar. E muitas vezes também a gente corre o risco de achar que a nossa fé em Deus, que Deus só nos socorre nas coisas espirituais, mas Deus também quer e pode nos socorrer nas coisas materiais. A Canção Nova é exemplo disso. O Padre Jonas sempre nos ensinou com histórias lindas da providência de Deus se manifestando em coisas materiais. Deus também pode cuidar de você nas coisas mais simples.
nas coisas materiais, mas é preciso que você escolha confiar nele, que você escolha confiar em Deus. Talvez, voltando para o assunto da cabana, que queimou, que pegou fogo, talvez diante das cabanas que estão pegando fogo na sua vida, Deus está te pedindo, confia, eu vou cuidar de você. Você sabe que às vezes nós resistimos muito a tudo que é novo, nós resistimos muito, porque nós somos muito fixados na nossa segurança, na nossa ideia. Mas seguir a Deus, me perdoe, é ser desconcertado todos os dias. Mas desconcertado para melhor, no sentido de que Deus vai puxar muitas vezes o seu tapete para dizer, não confie em você, confie em mim. Confia em mim, eu estou aqui para dizer que eu supro as suas necessidades. Eu sou o que você precisa. Ah, então, padre, eu não preciso mais trabalhar, Deus vai suprir tudo. Não, não é isso. Claro que você vai fazer o que lhe é próprio, mas com a confiança abandonada no cuidado amoroso de Deus. Você sabe que, falando da providência de Deus, não tem como não lembrar daquela passagem linda do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 25, na qual Jesus diz, olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros do céu. É interessante que lembra que eu falei que Deus usa os elementos da criação para nos ensinar o que é confiar na providência? O peixe. Quando falando de providência divina, Jesus falou do quê? Dos lírios, que são plantas, flores, e das aves, que são animais. Deus quer que a gente olhe para a criação, para o ritmo da criação, para entender como Ele cuida de nós. Ele disse, olha para os lírios, eles não trabalham, eles não têm dinheiro, mas eles se vestem bonito, de uma roupa linda, né? Aquela pétala linda que os lírios, não sei se é pétala que chama, aquela revestimento, né? No caroço, ali na cabeça, no caule, no final do caule do lírio. E depois Jesus disse, olha os pássaros do céu, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus os alimenta. E mais com vocês não vai acontecer, gente de pouca fé, né? Lá em Mateus 25, Jesus mais uma vez está dizendo, olha para o elemento da criação, não é? Você já viu algum dia greve de pombinhas aqui, porque não receberam a semente na hora certa? O sindicato das pombinhas convocou uma greve, né, porque as pombinhas não receberam milho e alpiste, agora elas vão, né, fazer um vídeo no YouTube. Não, Deus cuida das pombinhas, Deus cuida dos peixes. Você já viu algum peixe em depressão porque não tinha comida no fundo do rio? É que às vezes a gente vai criando a nossa estrutura, mas Deus vem muitas vezes nos desestruturar, para nos ensinar a confiar. Saiu do seu controle? Guarde na sua cabeça, no seu coração, não saiu do controle de Deus. O que saiu do seu controle com relação ao seu filho, com relação ao seu futuro, com relação à sua saúde, você num tratamento médico, não saiu do controle de Deus. Tenha fé. Deus cuida do que você não pode cuidar, Deus toca no que você não pode tocar, Ele cura o que você não pode curar. Talvez você está olhando hoje para você e falando, padre, eu tenho tantos defeitos, tantos pecados, eu não tenho condição. Até nisso você tem que confiar em Deus, dizer, Senhor, está aqui essa miséria que sou eu, para não dizer outra coisa, mas eu digo o meu sim, faz a tua obra. Eu confio no Senhor, eu confio no Senhor na minha inadequação, na minha fraqueza, no meu limite, na minha dívida. Eu confio no Senhor, conduz a minha vida, cuida de mim. Eu sou teu filho, tu és o meu pai. Você tem a disposição, a coragem de dizer isso hoje para Deus? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado, vê se está com cara de sono. Fala assim, confia em Deus, Ele cuida de você. Diga para essa pessoa que está aí. Tem gente que está assim, ó, com o olho um aberto, outro fechado. Eu estou vendo a sua luta para me ouvir, tá? É que esse horário não é fácil para ninguém, né? Segunda depois do almoço, nem para o padre. Sorte que o padre prega em pé, né? Que se fosse sentado era perigoso. Mas, fechando o assunto, tenha certeza que existe um Deus que nunca te deixa, que cuida de você, que não te abandona. Confia nele. Ele cuida de você como Ele cuida dos pássaros, como Ele cuida dos lírios, Ele cuida da sua família. Amém? Vamos ficar em pé? E o Rubens e a Tânia vão nos ajudar, vão cantar conosco e depois nós vamos rezar. Uma vez que nós estamos falando de confiança, vamos cantar esse cântico. Sei que ele vai te ajudar, a mim, a você, a nós rezarmos. Vamos cantar, vamos proclamar que eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio nele.
espero nele, meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós precisamos orar em espírito e em verdade. Qual é a verdade da sua família? Qual é a verdade do seu coração agora? Apresenta para Deus. Você que está aqui, mas você que reza conosco pelo Sistema Canção Nova agora, entrega. Está faltando o que na sua vida? É esperança, é confiança em Deus. Vai entregando agora. São situações pontuais na sua casa, da providência que está faltando. Peça agora para Deus. Fala: Senhor, eu espero, eu confio, entrego em Ti. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu confio. A palavra de Deus diz que uns colocam a sua confiança na sua intelectualidade, outros colocam a sua confiança no dinheiro. Mas eu e você que somos católicos, apostólicos, romanos, nós que temos o temor a Deus, nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Senhor, recebe o meu coração, vai entregando o teu coração, vai entregando a sua família, vai dando nome daqueles que você até parou de rezar, você não tem rezado por eles. Disse: olha, esse aqui não tem mais jeito. Para Deus nada é impossível. A especialidade do nosso Deus são causas impossíveis. Entrega este marido que está na bebedeira, na prostituição, no adultério. Entrega esse filho que está afastado de Deus. Era um menino bom, fez catequese, foi para a igreja, foi para a faculdade, mudou, sumiu Deus do coração dele. Reza agora por ele, entrega a ele, entrega aquele parente que está doente, que está enfermo, aquela pessoa que disse para você: você está indo para a Canção Nova, olha, reza por mim. A hora é agora. Reza por ele, entrega a ele, entrega a ela agora. Alguém da sua família, algum parente seu que está preso, que está no presidiário, alguém que está com depressão agora. São tantas doenças que têm nos assolado. Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos, e não há maior lugar para nós entregarmos a não ser nas suas mãos. Recebe, Senhor, a nossa família, recebe os nossos, recebe a nossa situação do nosso coração. Vem, Senhor, em nosso socorro, Senhor. Vem, Senhor. Se te ajudar, eu convido você a colocar a mão no seu coração. Você vai fazer a experiência nesse momento do amor de Deus Pai. Deus é Pai. E um Pai infinitamente maior, melhor, carinhoso, amoroso, que cuida de você e de mim. Essa experiência desse Pai que não te desampara, não te abandona, obrigado, não te deixa. Obrigado, Pai do céu. Não desiste de você. Meu papai, Abba, Pai. O Senhor vai tocando em muitos agora, e eu sinto o Senhor libertando a várias pessoas do sentimento de tristeza. Essa tristeza, ela entrou no seu coração e ela já estava gerando morte em você. Essa tristeza estava causando um estrago na sua vida. Você andava extremamente desanimado, desanimada, de cabeça baixa, como se não tivesse mais jeito, nada mais fosse dar certo para você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E o Senhor te liberta agora desse sentimento de tristeza. E Ele coloca no teu coração o dom da alegria. Tomo posse. O Senhor coloca no teu coração a paz, uma paz profunda, que há muito tempo você não experimentava, não sentia. Muitas pessoas agora choram, mas esse choro já não é mais de tristeza, esse choro já é dessa experiência de amor de Deus, de confiança. Você tem alguém por você, e esse alguém é o alguém, é Deus, é o teu Pai, é o meu Pai. O Senhor vai tocando em muitos agora, curando do sentimento de abandono, do sentimento de rejeição, das perdas que você já teve na sua vida, e vai preenchendo todo esse espaço vazio
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Obrigado pela sua presença, consolando muitos corações nesse momento. Pessoas que se encontram perdidas. O Espírito Santo está trazendo luz à tua mente, ao teu coração. Pessoas que caíram novamente em pecados, o Senhor está te dizendo: se levanta, a minha misericórdia é maior que a sua fraqueza. Pessoas que estavam reclamando muito, para de reclamar, olha para frente. Deixa aos pés do Senhor o que você perdeu. O Senhor vai restituir 7 vezes mais. Confia no poder, na bondade, na misericórdia de Deus. Vamos cantar: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Levanta os seus braços, canta isso. Deus meu tudo. Eu confio em Deus. Se abandona. Diga ao Senhor: eu confio em ti, Senhor. Eu confio. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Vamos aplaudir esse Pai de amor que cuida de nós com muita alegria, com muita força. Ele tem cuidado de mim e de você. Nele nós podemos confiar.